Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa inédito aqui no Estar Bem. Sempre domingo às 8h30 da noite na Poa Streaming TV. Nós temos o patrocínio de Sicredi, Origens RS, Sicredi é ter com quem contar e a Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia e Intervencionista. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos. Arrume 7.200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis, tem tudo para o seu evento. Vocês podem nos assistir ao vivo pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e também no nosso canal do YouTube. Nós estamos disponíveis nos aplicativos para Android e iOS, também nas TVs Samsung, LG e Sistema Roku. Bom, nós estamos chegando pertinho do mês de maio, né? E nós, pertinho do Dia das Mães, agora no mês de maio, e é um período que é mágico para muitas mulheres, tanto aquelas que estão buscando, né, o seu tão sonhado positivo, para quem está no período gestacional ou mesmo pós-parto. E para falar um pouquinho sobre todo esse período, sobre tudo que envolve na saúde da mulher, eu recebo a doutora Luísa Pereira Lima, endocrinologista lá da Verticlínica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Vanessa, é um prazer estar aqui mais uma vez. Esse é um período mágico mesmo, né? E eu acho que é um período que tem várias modificações na vida da mulher, dessas que estão realmente buscando, fazendo um tratamento, ou mesmo, não que necessariamente uma fertilização, mas está buscando de uma forma natural, ou quem está nesse período mesmo, gestando, e quem já teve um nenê. Isso tudo é diferente, né? É muito diferente. Quando a gente pensa na gestação, muitas coisas acontecem no corpo da mulher, mudança hormonal, mudança de peso, né? Então a gente estava aqui conversando sobre essa questão do peso da mulher durante a gravidez, pós-gestação, e tudo isso mexe muito, porque a gente passa muitas vezes a não se reconhecer no nosso antigo corpo e eu acho que a gente, né, não precisa entrar numa ideia de necessariamente ter que buscar o corpo anterior a qualquer custo, mas acho que abraçar as mulheres que realmente se sentem frustradas em não se enxergar como era antes, assim. Então, são etapas tanto de quem está tentando engravidar, quem está gestando e o pós-gestação, de muitas emoções e essa questão hormonal, ela realmente impacta diretamente no nosso corpo. E qual a melhor maneira de lidar com essas diferenças nesses períodos? Bom, acho que durante a gestação, né, a mulher, obviamente, ela vai ganhar peso, isso é saudável, né? Existe uma meta por trimestre de ganho de peso que faz parte, né, onde a gente tem a placenta, o bebê, diversas razões ali para ganhar o peso. E na pós-gestação, depois, né, que a gente se olha assim e diz, bom, e agora não tem mais bebê, mas ficou um peso aqui que não era meu, e aí? A gente lida com falta de sono, a gente lida com uma carga de estresse e o puerpério, que é uma fase assim quase indescritível de como explicar o que se sente, porque é uma montanha russa assim, de emoções e de novidades. Então, naquele período, também é muito comum a mulher se ver insatisfeita consigo mesma e ao mesmo tempo sem enxergar uma perspectiva de melhorar. Então, o que eu posso dizer é assim que durante a gestação eu acho que é um pouco mais tranquilo essa questão da autoimagem, tendo a achar que a mulher, como ela está grávida, ela tem, né, a barriga, o bebê, mas depois eu acho que realmente vem uma frustração que pode acontecer de uma forma um pouco maior. E aí eu acho que o principal fator aqui é entender que tudo no seu tempo, né? E acho que a gente tem que se abraçar nesse momento, entender que o bebê é a prioridade ali naquele momento né, de vida e que o corpo volta, né? Tem todo o tempo do mundo aí para voltar, não tem pressa e a mulher
ela tem que, eu acho muito saudável, assim, a mulher se cuidar durante esse período, né? Que fica também muito o bebê. Sim. E a gente, né? A gente olhar para si e tentar resgatar a sua autoestima, o seu eu antes da gravidez, eu acho que isso para muitas mulheres é importante e isso não é, como é que eu vou te dizer, não é besteira, não é deixar de olhar para a criança, mas é a gente cuidar da nossa autoestima, que isso também é importante. E eu acho que também é importante, não sei se tem diferenças, mas a gente vê que mulheres conseguem voltar mais rápido ao seu corpo antigo e outras que têm mais dificuldade. E isso é normal? Existe realmente diferenças entre as mulheres? Primeiro, existe questão genética. Segundo, existe como era o estilo de vida dessa mulher antes da gravidez, o quanto ela tinha de uma composição corporal saudável, ou seja, musculatura, ela já tinha um percentual de gordura relativamente baixo. Durante a gestação, como que foi a gestação dessa mulher? Ela teve alguma alteração emocional, hormonal, além do esperado da gravidez? Quanto de peso ela ganhou? Foi uma gestação saudável? Ela teve diabetes gestacional? E aí, todo esse histórico, ele impacta. No pós-parto, acho que é muito também como tá a rede de apoio dessa mulher, Sim. como tá a questão do sono dela, porque daí vem toda a questão hormonal por trás. Quem não dorme bem, né, aumenta os níveis de cortisol e isso acaba aumentando também a ingesta calórica. Os níveis de insulina desse corpo da mulher na gestação já é natural, a gente tem uma certa, a gente chama de resistência à insulina, e a insulina, quando ela encontra essa resistência no corpo, ela aumenta e a gente acaba armazenando mais gordura, que é natural justamente para acontecer na gestação. Então, todos esses fatores, eles vão, no final das contas, impactar em quem, né, volta mais rápido ou não. Mas eu acho que essa comparação, assim, de quando tu tá no teu pós-parto, no teu puerpério, ela é muito frustrante, porque cada corpo é um corpo, cada história é uma história. Então, acho que a gente tem que olhar para si, tentar buscar a sua melhor versão aos pouquinhos, conforme vai dando. E claro, a gente sabe que tem mulheres que não têm nenhuma rede de apoio durante esse período, então fica ainda mais desafiador. Mais difícil. E quanto à amamentação, porque muito se fala que a amamentação emagrece. Emagrece mesmo? Depende, tá? Porque assim, a amamentação sim, ela gasta muitas calorias, tá? Uma mulher que amamenta exclusivamente no peito, ela tem um déficit calórico que pode chegar a 500 calorias. Me conta um exercício que gera um déficit de 500 calorias. Não, assim, não um atleta, mas a gente, assim, no dia a dia é muito difícil de alcançar isso diariamente. Então, sim, o déficit calórico tá ali e é um baita favorecimento. Só que, ao mesmo tempo, a mulher também sente muita fome, porque, né, amamentar exige muito do corpo. Então, se ela tá dormindo mal, ela tá ansiosa, ela tá estressada, ela tá, né, numa questão ali onde a comida acaba sendo o abraço que muitas vezes a mulher precisa nessa fase, junta a fome com a vontade de comer. Então, assim, ela, né, ela realmente precisa de uma ingesta calórica. Outra coisa que é desafiadora para a produção de leite é importante o carboidrato. Então já entra aí nesse fato de que muitas mulheres buscam dietas restritivas demais para emagrecer. E aí o que a gente enxerga é o leite secando. Então a gente tem que ter uma estratégia muito cuidadosa nessa fase para conseguir alcançar o déficit calórico, se a mulher está buscando essa perda de peso, sem impactar diretamente nessa amamentação. Então sim, a amamentação pode ser um bom aliado se tu estiver com uma alimentação bem equilibrada, sem fontes assim de ultraprocessados, doces, sabe, uma alimentação equilibrada com um fator ali de gasto de amamentação incrível. Aí tem um baita favorecimento na perda de peso. Mas muitas mulheres se frustram porque pensam, me disseram que com a amamentação eu ia secar. E não perde peso. Isso tá geralmente no consumo calórico que o contexto ali acaba gerando. Sim, e tu falaste muito da questão da rede de apoio, que é tão importante realmente nesse período. E muitas pessoas, muitas mulheres, dependendo de como é feito o parto, também vai influenciar até numa atividade física, que também ajudaria muito nesse período, né? Também, a atividade física, ela é importante, eu acredito, mais do que tudo nessa fase pro mental, assim, pro emocional da mulher. Porque se for pensar em gasto calórico, para que amamenta, né? A amamentação já tá gerando. Agora, a atividade física é o que eu estava te dizendo, assim, é o momento da mulher voltar a olhar para si. Só que para isso ela precisa
né, se sentir segura, né, para conseguir sair, fazer seu exercício, para ajudar nessa questão de se olhar, emocional. É muito louco, assim, porque depois que tu tem um filho, parece que o mundo ao redor para e quando tu vai tentar acessar esse mundo externo, como assim, né? Eu tenho direito a ir na academia. Tem mulheres que ficam culpadas de deixar a criança para ir na academia, mas esse autocuidado ele é muito importante, inclusive para a saúde do bebê, para a mãe estar bem. Então, eu acho que a atividade física ela tem esse benefício da musculatura, que a mulher durante a gravidez ganha muita gordura, então, né, resgatar essa composição corporal da massa muscular e também para regular os níveis de estresse, de cortisol, que isso ajuda também a liberar gordura para fora, regular a insulina. Então, o exercício tem vários papéis aí de ajudar nesse processo. Pois é, durante esse processo, muitas mulheres acabam buscando uma ajuda médica, né, que eu acho que também é muito importante. E existe indicação, por exemplo, nesse período, de poder ser utilizada uma medicação ou não? Nesse período não pode ser usado, ou depende, cada caso é um caso? Em relação para mulheres que estão tentando engravidar, né, que já estão de fato correndo risco, entre aspas, de engravidar. A mulher que está grávida e a mulher que está amamentando é contraindicado qualquer medicação oficial para tratamento de sobrepeso e obesidade, ou seja, essas medicações de perda de peso. Então, essas medicações não têm nenhum estudo realmente seguro hoje em dia para uso, portanto, isso é um grande desafio para mulheres com obesidade. Então, pensando numa pessoa que está em tratamento para obesidade, incluindo fármacos, e ela engravida ou decide que vai começar a tentar engravidar, ela tem que suspender isso de forma relativamente abrupta, porque muitas mulheres, quando decidem engravidar, existe uma questão de relógio biológico, ela não pode ficar esperando, sei lá, né, 2, 3 anos, então ela tem que ser naquele momento e tem que parar a medicação. E a taxa de reganho disso é grande. E aí, depois do pós-parto, quando ela está amamentando, ela também não vai poder voltar. Então, o tratamento assim do estilo de vida ele tem que ser extremamente consistente para a mulher conseguir manter um peso saudável durante esse período. Agora existe uma medicação, não vou dar nomes aqui, mas existe um antidepressivo que se pode usar. Ele não é tratamento de perda de peso direto, mas ele, por ser um antidepressivo, ele pode auxiliar na questão da ansiedade e aí pode, em algumas situações, ajudar nesse controle da relação com a comida. Mas comparado às medicações de tratamento de perda de peso, bem diferente o o resultado. resultado. Exatamente. É realmente só para dar um auxílio, porque realmente é um período assim que é bem difícil, né? É uma mudança muito grande na rotina da mãe, da família, tudo, né? Então, realmente é um cuidado com uma nova vida, né? Uma responsabilidade. Então, acho que isso aí deve criar realmente uma ansiedade. E eu achei muito interessante isso que tu falaste, porque a gente tem hoje cada vez mais as mulheres vão deixando para engravidar mais tarde e se preparam para esse momento, né? Então, e nós estávamos comentando que a Verte ela tem um programa também para ajudar a mulher nesse período de quem ainda não engravidou, ou mesmo quem já está grávida e quer passar essa fase da melhor maneira possível. Isso mesmo, a Verte tem um programa que se chama Gestar Bem, que é tanto para as mulheres que querem engravidar, as que estão grávidas e o pós-parto. Eu tenho muitas pacientes que iniciaram o tratamento de sobrepeso e obesidade com planejamento de engravidar, dali 6 meses, 1 ano. E eu vou te falar assim que é muito bonito de acompanhar, porque quando a gente tem excesso de peso, a gente tem o que eu já comentei, que é a resistência à insulina. E isso, o corpo inflamado do excesso de gordura, ele atrapalha muito a ovulação. E aí, quando a mulher emagrece, ela chega num peso normal, num peso eutrófica, ela né, se torna mais fértil, isso ajuda a engravidar. Então, eu já acompanhei muitas mulheres que engravidaram depois de terem alcançado o seu peso, mas é muito desafiador, porque as mulheres que vinham em tratamento com algum fármaco, é isso, a gente tem que suspender. Às vezes, mulheres que estão com óvulos congelados e que estão aguardando o corpo estar desinflamado para poder fazer a fertilização no melhor momento. Eu já tenho pacientes que têm assim, um último embrião, um último chance ali de conseguir, então ela quer estar no melhor momento do corpo dela para conseguir, e enfim, então isso é desafiador,
mas faz parte, né? E por isso que eu bato nessa tecla, assim, o fármaco, qualquer medicação, ela nunca pode ser o protagonista de um processo de emagrecimento. Pensa uma mulher, eu vou usar a medicação, as canetas, por exemplo, vou perder peso e depois eu tento engravidar. A chance de tu parar essa caneta, essa medicação que tu usou por conta própria, sem nenhuma estratégia por trás, sem nenhum estilo de vida sólido por trás, e tu reganhar nesse período que tu tá tentando engravidar, é enorme. E aí depois, né, isso vai virando uma bola de neve. Então, os fármacos, eles podem sempre, né, dentro do contexto da obesidade, ajudar, mas não dá para ser o foco. Tá. A mulher sempre tem muita expectativa, né? Às vezes, eu quero estar numa festinha de 1 ano, eu quero estar linda, maravilhosa. Até que ponto é saudável essa expectativa que a mulher tem sobre o seu corpo? Ou tem que dar tempo ao tempo? Cada caso é único. Ai, Vanessa, eu vou te falar, assim, que isso é muito individual. Eu acho que tem mulheres, assim, que buscam retomar esse peso com uma expectativa de comparação, assim, porque eu vi fulana que engravidou e logo já estava com o corpo dela normal. É aquilo que a gente falou no início, tem N fatores que vão influenciar em quem vai voltar antes ou depois. Eu acho que o que é saudável é a pessoa olhar para si, pensar, onde eu quero chegar, como eu me sinto bem, né? Eu tô saudável, eu não tô saudável, é só uma questão estética, não é? Porque o estético também é legítimo. Né? A autoestima da mulher, ela fica mexida nessa fase de pós-parto. Então, o marido, a vida do homem segue a mesma, né? O cara tá lá com o mesmo corpo, a mesma vida, ele tem, às vezes, o mesmo ritmo de trabalho, e a mulher se vê ali numa velocidade de marcha lenta, com o corpo, né, que não é o corpo que era dela antes, os hormônios numa loucura. Então, assim, é muito... Eu tenho vontade de abraçar, assim, né? Porque cada mulher tem o seu processo e tem a sua expectativa de retorno ao corpo anterior. Então, o que eu não acho saudável é a mulher que se compara e se pune por não estar no corpo perfeito 1 ano depois que a criança nasceu, né? Então, eu acho que a gente tem que estabelecer metas, mas com realidade, com equilíbrio. Se a mulher, né, ela teve uma questão de depressão, de ansiedade, de compulsão, se ela já tinha obesidade antes, algum tipo de sobrepeso, se ela tem rede de apoio, se ela consegue ir para uma academia, se ela consegue se organizar na alimentação, tudo fica mais difícil. Tudo que tu orienta para um paciente que não tem filho é diferente, né? É diferente, porque é outra realidade. Como é que tu vai virar para a mulher e vai dizer assim, bom, o teu cortisol tá alto, isso atrapalha o teu processo de perda de peso, portanto, tu tem que dormir bem. Não, mas eu tenho um bebê que acorda, sei lá, 3, 4 vezes de madrugada. Então, assim, é outra realidade e não dá pra gente se punir, a gente tem que realmente se abraçar nesse processo. E no momento que se sentir que as coisas estão mais organizadas e que é possível, eu vou ser sempre a encorajadora da mulher retomar o corpo dela, a autoestima dela, essa nova fase. Não precisa ser exatamente o mesmo corpo de antes, porque não é exatamente mais a mesma mulher, mas que ela se sinta feliz, assim. Eu acho que isso é essencial, até para ser uma mãe, uma boa mãe, alegre, leve para a criança, eu acho que ela tem que estar se sentindo bem. Né? É isso, eu acho bem importante que eu ia te perguntar, porque é uma fase metabólica, digamos, diferente. Não necessariamente aquela mulher vai voltar àquele corpo, mas pode buscar o melhor corpo que ela pode ter, né, para aquela nova fase. Eu sempre tenho, né, a ideia de buscar a sua melhor versão, né? E as versões mudam ao longo da vida. Então, é uma mudança de tudo, inclusive hormonal, corporal, e a gente, dentro desse cenário, buscar a sua melhor versão, a sua autoestima, sem extremos, assim, né? Da necessidade de voltar a um corpo perfeito, ou muitas vezes de se deixar de lado, porque tem mulheres que também, para eu ser uma boa mãe, eu não posso ir fazer a unha, eu não posso ir para academia, se anula 100%. Eu acho que isso não é saudável, não é saudável para a relação mãe-bebê. Então a mulher, e é difícil isso, é fácil falar, mas é difícil na prática se reencontrar esse equilíbrio, mas eu acho que é uma eterna busca e eu sempre encorajo as mulheres a buscar isso novamente, porque é um novo cenário, uma nova configuração. Tu tá com um bebê pequenininha em casa, né? Então tu viveu e está vivendo todo esse período, né? Que é um período de transformação. Por isso que eu achei tão importante te trazer, porque tu tem aquela experiência muito viva contigo desse momento, e eu acho que é muito importante essa identificação
quando a gente passa por essas fases, eu acho que a gente consegue entender muito melhor o cenário e pode orientar melhor essa mãe, seja essa mãe recente ou não, porque também não quer dizer que se passou, né, quem está nos assistindo, mas meu filho, minha filha já tem 5, já tem 10, já tem... Não importa, né? Lá na Verte, eu acho, chega a ser engraçado, assim, eu pergunto, qual é o menor peso que tu já teve na tua vida adulta? As mulheres sempre respondem, no meu casamento. E qual é o maior peso que já teve? Depois da minha gravidez. Então, assim, a gravidez a gente sabe que é um período que muitas mulheres ganham peso, ali ficam e não conseguem voltar para o corpo anterior, mas eu acho que quanto antes a gente puder buscar e quiser buscar isso, mais fácil fica. Eu tenho uma paciente que foi muito engraçada, ela engravidou, não lembro se um mês depois ou antes de mim, acho que um mês depois de mim. Então, esses tempos eu atendi ela e ela me dizia as coisas, eu dizia, eu te entendo, eu tô sentindo a mesma coisa. Então, assim, é muito universal, cada um vive, né, nas suas particularidades, mas no geral é muito universal esse sentimento de reconfiguração e dentro daquilo buscar de forma tranquila, saudável, sem se cobrar, porque às vezes as mulheres elas ficam tão, né, no desejo de voltar para um corpo anterior que elas atrapalham a amamentação delas, né? E ao mesmo tempo tem mulheres que só querem se dedicar à criança e se anulam e aquilo também é sofrido. Então, assim, achar esse meio do caminho não é fácil, mas eu acho que é um trabalho constante e eu acho que quando tem uma equipe te orientando, que te dê um fio guia, eu acho que isso fica muito mais tranquilo. Então, lá na Verte tem, inclusive, esses programas pós-parto, que é justamente isso, assim, a gente entender o que aconteceu com essa mulher durante a gestação, o que a gente ainda pode ajustar do ponto de vista hormonal, metabólico, de vitaminas, nutricional, atividade física, tudo respeitando essa nova configuração. Esse novo momento, Esse né? novo momento. Essa individualidade do período, né? Exatamente. É assim, cada história é uma história. O que eu mais vejo as mulheres sofrendo, tanto na questão maternidade como em tudo, é a comparação. Mas fulana, né? E o que é muito triste, assim, na maternidade é que a sociedade cobra, né? Então, às vezes dentro da própria família isso acontece, né? De algumas pacientes dizerem, mas... Né? Enfim, me disseram que fulana já estava no peso anterior ao parto, eu ainda não tô. Então, assim, não adianta a gente fazer esse tipo de comparação, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, a gente não sabe a história de cada um. Tem mulheres que não amamentam, o que também permite a elas, muitas vezes, fazer uso de alguns fármacos e que gera uma perda de peso mais rápida. Sim. E aí tu não tá vendo essa parte, né? Então a mulher tá ali amamentando e ela não tá conseguindo perder tanto peso, mas a vizinha perdeu, mas aí tu não sabe como. Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade, olhar para si, buscar uma equipe, profissionais que realmente saibam o que estão fazendo e a gente viver esse momento com tranquilidade dentro do possível. Verdade, por isso que eu acho importantíssimo, né? Como tu falaste, a Verte tem todo esse programa para fazer esse acompanhamento, essa individualização e as mulheres tirarem muito dessa pressão. É uma pressão a mulher sempre, né, tem essa pressão que recai sobre ela e eu acho que a maternidade potencializa isso, é uma expectativa da mulher seguir performando bem no trabalho, na família, com o marido, na vida pessoal. E esse potinho ele vai se enchendo e no meio de tudo isso, realmente a mulher muitas vezes desenvolve, né, uma questão ali de ansiedade, de depressão, porque ela não se reconhece naquele novo cenário e é muita pressão de todos os lados. Então, eu acho que se falar sobre isso, né? Então, encontrar os seus pares aí dentro desse momento, para quem pode, eu acho que isso ajuda muito nessa troca e entender que, né, o Dia das Mães está aí e eu acho que é uma linda homenagem, uma data muito simbólica, mas a gente ainda sofre muito a pressão e a expectativa. Fora tudo que vem junto com a maternidade, de palpites, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e fulana, né, enfim, é muita comparação, é muita interferência, e a mulher, ela acaba muitas vezes, né, enfim, não conseguindo aí se encontrar nesse cenário. Por isso que existem taxas relativamente altas de distúrbios emocionais
nessa fase, né? Tanto o baby blues, que é uma questão emocional, hormonal, desculpa mesmo, mas inclusive durante a gestação já pode desenvolver a questão da depressão. E aí, esse antidepressivo que eu te falei muitas vezes entra nesse cenário, porque muitas vezes essa questão emocional leva comida, a mulher começa a comer mais, então ela começa a ganhar mais peso, então uma coisa vai puxando a outra, e às vezes sair daquilo parece que não dá, assim. Então, a gente precisa de pessoas que te puxem, assim, e te acolham, porque não é uma fase, acho que não é... Eu ia dizer fácil, mas não, acho que a palavra não é fácil, acho que não é uma fase... fluida, assim, para ninguém. Altos e baixos o tempo inteiro. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Te agradecer muito a presença. Eu acho que deu para ver que existem muitas variáveis em todo esse processo. Claro, que tem pessoas que não conseguem, num primeiro momento, ter essa rede de apoio ou mesmo buscar uma ajuda profissional, mas é muito importante ter alguém, de quem puder, né, ter uma ajuda profissional, um acompanhamento que com certeza vai conseguir passar por essa fase de uma maneira muito mais tranquila, né? Sem dúvida, quem puder, assim, se unir, né, a profissionais, pessoas que realmente saibam o que essa mulher está vivendo, acolham e oriente da melhor forma, sem ruídos externos, eu acho que é o melhor caminho. Muito obrigada, então, mais uma vez. Espero receber novamente, até para a gente falar sobre outros assuntos que não adianta, é um universo infindável. Obrigada, Ana. Bom, nós vamos ficando por aqui. Lembrando, então, sempre que o nosso programa vai ao ar, sempre aos domingos, às 8h30 da noite. Nós temos o patrocínio de Sicredi Origens. Sicredi é ter com quem contar. Clínica do Dr. Gilberto Nunes, cardiologia intervencionista. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo domingo. Tchau.